Será que eu estou fazendo um acorde errado? Existe acorde certo? Será que existe algum acorde único, específico para aquela música? Todas essas dúvidas eu vou tirar aqui hoje nesta aula e vou explicar por que o acorde fica errado e como não deixar o acorde mais errado. Vou dar várias possibilidades e várias dicas, então não perca nenhum detalhe da aula, porque eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar. Então vem comigo, porque a aula realmente hoje está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal. Não esqueça de dar uma força aqui pra gente, dando um like lá embaixo, compartilhando também com seu amigo essa aula. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. De antemão, já vou falando para a galera toda aí, para os músicos todos aí, que não existe um único acorde certo. Nós podemos colocar vários acordes na mesma música. Claro que tem que saber colocar o acorde certo. Eu vou dar umas dicas aqui e dizer por que o acorde fica errado. Então, vale a pena você explorar isso aí, porque mediante estudo a gente consegue criar arranjos novos para a mesma música. Então, é muito importante a gente estudar harmonia e tudo mais. Mas hoje eu vou dar umas dicas aqui muito interessantes para vocês realmente entenderem esse processo e começar até a melhorar em casa algumas músicas. Aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Primeiro eu vou falar por que o acorde fica errado na música. Existem dois fatores. O primeiro fator é quando a harmonia e a melodia não estão combinando. Isso é um fator. Aí fica errado o acorde. O outro fator é quando a melodia combina com o acorde, mas não está soando bem. Então, eu vou dar uns exemplos aqui para mostrar. Então, são esses dois fatores aqui. Então, o músico precisa trabalhar com a parte técnica da harmonia, estudar harmonia, claro, para entender esse processo e também começar a trabalhar o ouvido para identificar quando está soando bem e quando não está. Então, por exemplo, eu tenho aqui só um exemplo da música do Parabéns. Ó. A melodia é isso aqui, ó, começa no Ré, Ré maior. Então, o que seria notas orgânicas? São as notas que pertencem àquele acorde naquele momento. Então, Ré. Então, a nota que pertence aqui é o próprio Ré, o Lá, que é o quinto grau, o Ré de novo, repetiu, e o Fá sustenido, que é o terceiro grau. Então, a melodia, no tempo forte, ela tem que trabalhar em cima dessas notas do acorde. Por exemplo, ó, até aqui, eu estou no Ré. Ó, para, é o Lá, combina com o Ré. Essa nota aqui, que é o Si, que não pertence ao Ré, mas pertence à escala de Ré, ela está no tempo fraco, então ela pode usar como nota de passagem. Mas no tempo forte da música, essas notas orgânicas, que são as notas do acorde, precisam estar presentes no acorde. Ó. Tempo forte, Ré de novo. Aí caiu no Dó sustenido. Faz o Lá com sétima, original da música. E o Dó sustenido aqui, ele é uma nota orgânica de Lá. Entenderam? É o terceiro grau maior de Lá. Então, quando que eu posso saber literalmente que esse Lá aqui está certo? Porque combinou harmonicamente e soou bem. Ó. Combinou, soou bem, a nota está dentro do acorde, não tem problema. Pode ser até um acorde mais dissonante, não tem problema. É importante que combine e esteja soando bem. Então, por exemplo, um erro. Aqui é um Dó sustenido. Dentro da escala de Ré, eu poderia fazer também aqui o quê? Um meio diminuto. Certo? Que tem o Dó sustenido aqui, ó. Que pertence à escala de Ré, mas não vai dar certo, não vai soar bem, ó. Não soou bem. Então, tudo isso tem a ver. Você tem que combinar harmonia e soar bem também. Agora, quando dá errado, literalmente, eu vou fazer um outro acorde que não tem o Dó sustenido, que pertence à escala de Ré, mas não tem o Dó sustenido. Ó.
Aí ficou fora. Por que ficou fora? Porque o Sol, ele não tem o Dó sustenido. Entenderam que a harmonia tem que bater com a melodia? Um outro acorde da escala de Ré, do campo harmônico de Ré, que não vai dar certo. Mi menor. Ele não tem Dó sustenido no meio dele, então vai dar errado, ó. Aí começa a chocar. Esse choque aí é o erro da música. Agora, falando de acorde certo na música, existem 3 fatores. O primeiro fator é a melodia combinar com o acorde. Isso não tem como fugir, né? Essa parte harmônica tem que ficar certinha. E o outro fator é soar bem também. Ele tem que soar bem aos ouvidos. E o terceiro fator é o gosto musical. Então, às vezes, o acorde está certo para um e certo para o outro. Só que são acordes diferentes, porque cada um tem um gosto diferente. Tem músico que já acostumou com a dissonância e gosta da dissonância, acorde com mais dissonância. E tem músico que não aprendeu ainda, não entendeu, o ouvido não acostumou, não gosta tanto da dissonância, então prefere os acordes mais simples. Mas os 2 acordes simples e com mais dissonância, os 2 acordes às vezes estão certos. Tá? Então, por exemplo, na mesma música, só como exemplo, eu quis trazer o parabéns aqui, porque é muito fácil para você entender que dá para identificar quando o acorde está errado, como eu fiz anteriormente. E agora eu vou fazer um arranjo novo para o parabéns. O Ré, a mesma coisa. Então ele faz esse Dó sustenido aqui. Então eu vou trocar agora esse Ré para um Ré com nona. Ó. Quando cair no Dó sustenido, eu posso fazer um próprio Lá, só com uma inversão dele para ficar bonito. Ó. E fica legal, soa muito bem, e ele tem o Dó sustenido também. Ó. Olha, soou muito bem, eu já mudei o arranjo da música. Ficou um pouco grave, mas é só para vocês entenderem a possibilidade de você colocar vários acordes na mesma música. Coloquei alguns acordes sonantes, mudei o arranjo, para você entender que não existe um único acorde certo. Você pode trabalhar com vários acordes, desde que ele esteja certo, soando bem, como eu acabei de falar. Eu vou dar uns exemplos aqui legais também em cima de uma música muito conhecida, e vou colocar também esses exemplos aqui, colocando a obrigação de fazer alguns graus, porque tem música que a melodia tem que fazer aquele grau. Eu vou explicar nesta música, que é muito importante, e você tem que seguir a risca, aí não pode mudar, tem que deixar aquele grau ali e fazer um acorde equivalente àquele grau. Então, isso tudo a gente tem que aprender também. Eu vou passar umas dicas aqui legais e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer junto comigo. Pessoal, rapidinho aqui na aula, quero agradecer ao pessoal que adquiriu o meu curso de arranjo popular avançado e está estudando comigo lá na plataforma, na Hotmart, onde eu dou assessoria direta lá, está muito legal, a gente está aprendendo juntos. O curso realmente está bombando, a plataforma já está com centenas de alunos. Se você também deseja ser um ótimo arranjador e quer aprender a fazer arranjo nas músicas, então a oportunidade é agora. Esse curso de arranjo popular avançado, ele está com 32 aulas em vídeo, material em PDF, bônus de estudo, aulas práticas, realmente uma didática bem avançada. Esse curso não é para iniciantes, tá? Você precisa ter uma certa noção de harmonia e de teoria musical para conseguir fazer esse curso, tá bom? Mas é um curso top aí realmente para quem gosta de fazer arranjo e deseja aprender a fazer arranjo. Introduções, colocar naipes, colocar cordas, colocar sopros, vocal, trabalhar com essa parte toda aí, rítmica, tudo isso a gente aprende nesse curso, então vale a pena dar uma olhadinha que está muito legal. Eu vou dar exemplo aqui, a música fez muito sucesso na voz do Tim Maia,
que é primavera. Só o início. E nós vamos conversar um pouquinho e vou mostrar alguns erros, alguns pontos que podem ser melhorados, para você ver que a música tem vários caminhos. É só tomar cuidado com a harmonia e ver se está soando bem e gosto musical, como eu falei. Então, por exemplo, ó, o original dela é aqui, ó, Lá com sétima maior, ó, quando o inverno chegar, ele faz Dó sustenido menor com sétima, depois Si menor com sétima, eu quero estar junto a ti. E o Mi, Si menor com sétima, depois Mi. Só esse pedacinho. Então a melodia, ela trabalha em cima desses acordes. Então, por exemplo, o início é isso aqui, ó. Melodia é isso. O tempo forte está aqui, ó. Mi. O Mi é quinto grau de Lá. Então, por isso que colocou Lá com sétima maior e fica legal. Eu poderia trocar esse Lá também e colocar Lá sem ser com sétima maior, que daria certo. Por quê? Porque também tem o Mi, ó. Quando o inverno... Tá certo. Poderia colocar Lá com nona. Por quê? Porque também tem esse Mi aqui, ó. Ó. Quando o inverno... Dá certo. Entenderam a parte da melodia combinar? Eu posso trocar o acorde. Então não existe um único acorde certo. Existe aquele acorde que está certo naquele momento, está soando bem. Entenderam? Ó. Então voltando. Lá com sétima maior. Depois eu vou fazer um arranjo nessa música aqui, mudando esses acordes todinhos, ó. Então preste atenção. Depois a outra melodia é o Si, ó. Si. Só que ele faz a sétima menor de Dó sustenido menor, que é isso aqui, ó. Muita gente toca essa música sem fazer esse Dó sustenido com sétima, Dó sustenido menor com sétima, melhor dizendo. Muita gente faz sem a sétima. Aí, nesse caso, está errado, porque a melodia ela é a sétima dele, então tem que entrar no acorde, entenderam? Então, ó, quando o inverno chegar, viu? Desafina? Porque não tem a sétima, agora eu vou colocar a sétima. Quando o inverno chegar, entenderam? A necessidade de, em alguns momentos, aquela melodia tem que pertencer ao acorde. Especificamente aqui, ó, no caso a sétima. Aí faz, eu quero estar junto a ti. Essa melodia é isso aqui, ó. Então o tempo forte aqui é a nota Ré. Por isso que o Si menor aqui com sétima combinou muito bem, porque tem um Ré aqui. Esse Ré é a terça menor do próprio Si menor, ó. Então combinou, ó. E quando entrou aqui no Si de novo, Si, aí entrou no Mi. O Si é o quinto grau de Mi. Por isso que há necessidade do músico estar sempre estudando, o ouvido, treinar harmonia, trabalhar essa parte. Claro que é um processo, demora um pouquinho, mas nesta aula eu quis trazer umas dicas para vocês entenderem que há possibilidade de você trabalhar com vários acordes na mesma música, que não existe um acorde só, um acorde certo. Existem vários acordes que podem ser certos. Depende da concepção, de estar soando bem, estar combinando a melodia, como nós já vimos aqui. Vou fazer um arranjo dessa música aqui mudando totalmente os acordes. O original nós já vimos, o pedacinho, agora eu vou fazer um arranjo diferente. E vou combinar a melodia, e vai dar certo. Então, por exemplo, vou fazer um Lá com nona agora. Ó. Quando o inverno chegar, olha só. Eu quero estar junto a ti. Olha só, mudei o arranjo todo. Mas por que deu certo? Porque a melodia principal, no tempo forte, a nota orgânica, combinou. Então, só recapitulando aqui, eu fiz Lá com nona, a melodia inicial é o Mi, então combina, aqui é o quinto grau de Lá com nona. A outra nota de repouso aqui, que é a nota oficial, quando cai no próximo acorde, é a nota Si. E eu fiz aqui um Mi invertido. E esse Mi invertido aqui
ele tem o Si aqui, por isso que combinou. Depois a melodia é o Ré, ó. Eu fiz o próprio Ré, só com Ré com sétima maior, segurei um pouquinho, e a última nota, a base da nota é a Si, que é o quinto grau de Mi. Aí eu fiz o Mi sus, fácil de fazer, bonito, que também tem esse quinto grau aqui embaixo, e fiz depois o Mi com sétima e décima terceira, para dar um brilho, para voltar na música de novo. Então por isso que a gente consegue criar arranjos, é claro, né? Depende também de saber harmonia, de estudar, mas o importante dessa aula é você entender o porquê que o acorde fica errado, porquê que o acorde fica certo, para você começar também a estudar e melhorar em seus estudos aí, para você começar a identificar e trabalhar todos esses elementos que eu fiz até agora aqui, tá? Estude com calma, cada pedacinho que eu fiz aí que vai te ajudar bastante. Gente, não esqueça, dá uma força aqui pra gente, tá bom? Dando um like lá embaixo, compartilhando com seu amigo essa aula que é importante para ele e para o canal aqui também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo aí, nenhuma novidade aí do canal. E comente aqui embaixo também, vamos aprender juntos, tá? Gente, um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.